Olá, vamos falar hoje sobre a circulação contra o sentido da marcha e vamos falar neste assunto relativamente às crianças. No entanto, gostaria de começar por vos dizer que há indicações da aviação portuguesa para que mesmo nos aviões os bancos dos passageiros sejam colocados contra o sentido da marcha. E isto começa aqui a dizer-nos e a transmitir-nos alguma informação sobre a importância ou a segurança que obtemos circulando desta forma. Poderia resumir a importância de circular contra o sentido da marcha numa frase apenas, podia dizer-vos que é a forma segura, e não é dizer-vos que é a forma mais segura, é dizer-vos que é a forma segura, porque relativamente à segurança não há mais ou menos. E como diz a minha amiga Magda Gomes Dias, a segurança não deve ser negociável. Ela é mais categórica e diz a segurança não é negociável. Portanto, vamos começar por falar um bocadinho sobre a legalidade. O que é legal versus o que é seguro. Em termos de legalidade, consoante a cadeira que tenhamos em utilização, pode ser legal viajar contra o sentido da marcha ou passar a ser legal viajar a favor da marcha a partir dos 9 quilos ou dos 15 meses. Isto é aquilo que é legal. Eu não sei como é lá nas vossas casas, mas em minha casa eu não obrigo a minha filha a fazer apenas o que é legal, mas aquilo que eu considero ser seguro, ou aquilo que eu sei, porque ouço, vejo, e informo-me acerca do tema e percebo que é o seguro. E portanto, de facto, viajar contra o sentido da marcha é seguro. Inclusivamente em Portugal, desde 2010, que o Ministério da Saúde português tem a recomendação de que as crianças circulem contra o sentido da marcha, no mínimo até aos 3 anos. Aquilo que hoje qualquer organização internacional recomenda é pelo menos até aos 4 anos. A curiosidade aqui advém do facto de que, inclusivamente, todas as marcas que produzem cadeiras auto são unânimes nessa questão e todas elas recomendam que o mais seguro, aqui eu só tiraria o mais e diria o seguro, é viajar contra o sentido da marcha. No entanto, esta não é ainda a prática mais recorrente, pelo menos no nosso país. E eu costumo dizer ainda, porque tenho notado, é um tema a que me tenho dedicado de corpo e alma já há alguns anos, tenho notado uma evolução muito positiva, e cada vez tenho mais pais a dizer-me no meu infantário ou na escolinha onde anda o meu filho é o único. E eu costumo dizer que cada vez somos mais os únicos, até que a dada altura os únicos passam a ser a regra e passa a ser essa a maioria das situações que vemos. E por isso mesmo, a esses únicos que por aí já circulam contra o sentido da marcha até cada vez mais tarde, os meus parabéns, o meu obrigada, porque estão a fazer história, estão a servir de mote, estão a servir de inspiração. E aqui eu vou também um bocadinho voltar à questão da pedagogia. Não se sintam sós, porque vocês estão a proteger a vida dos vossos filhos. E isso deve ser aquilo que norteia o vosso comportamento, seja na segurança rodoviária, seja no que quer que for. Porque de facto é o nosso papel enquanto pais, é salvaguardar, é proteger, é cuidar, é amar, é mimar. E dentro de um automóvel os riscos são enormes. Às vezes as pessoas pensam assim, são só 500 metros. Mas a verdade é que a maior parte das lesões criadas em sinistros são ou decorrem até 10 quilómetros ao redor do nosso ponto de partida. E isto, portanto, também nos quer dizer que não devemos ou não podemos baixar a guarda quando se tratam de trajetos pequenos. Portanto, eu estava a falar na questão da pedagogia e na questão de transmitirmos aos nossos filhos que não temos sempre que fazer o que os outros estão a fazer. E no caso da segurança, este parece-me um tema por demais importante,
por demais severo, por demais motivador, de facto de nós demonstrarmos aos nossos filhos que, sendo esta a forma segura, é aqui que eu vou batalhar, é aqui que eu vou insistir para que se cumpra aquilo que eu sei ser o seguro. E porquê é que eu sei que é o seguro? Reparem, quando um automóvel tem um sinistro, uma batidela, o que é que acontece quando a criança vai de frente para a marcha? O que acontece é que, se a criança vai presa com um arnês de 5 pontos, portanto, os cintos aqui na zona do pescoço, todo o impacto do sinistro é desviado para o pescoço. O que é que acontece quando a criança vai contra o sentido da marcha, independentemente de nos estarem a bater por trás ou nós batermos na traseira de outro? Isto é a física. Acontece rigorosamente a mesma coisa. É a criança encaixada na concha da cadeira e é todas as costas e a base da cadeira que estão a absorver a energia do sinistro. E é isto que nós precisamos numa situação de sinistro, é que haja absorção de energia, desvio de energia e retenção da criança. E obviamente, estando a criança retida com um arnês de 5 pontos, e salvo aquelas situações que também as existem, de cadeiras que estão homologadas e que ainda assim o arnês rebenta a baixas velocidades, sobre isso falaríamos num outro momento, porque as há. Portanto, aquilo que precisamos em primeiro lugar, como eu estava a dizer, é de reter a criança. Depois precisamos de desviar a energia. Ora, se a criança for de frente, o desvio de energia vai acontecer na zona do pescoço, que é das zonas mais frágeis e mais sensíveis da nossa criança. E depois precisamos que haja absorção de energia, e a cadeira irá absorver essa energia. De outra forma, será o pescoço da criança que irá absorver a energia do sinistro. Estamos a falar que um automóvel pesa 2 toneladas. Estamos a falar que a cabeça da criança equivale a 25% do peso do seu corpo. Agora imagine-se adulto, e imaginando-se um adulto elegante de 50 quilos de peso, imagine que a sua cabeça, em vez de 5% do seu peso corporal, correspondesse a 25% do seu peso corporal. Ou seja, aos tais 50 quilos, vamos pegar em 10, já lá estão 5%, vamos pegar em 10 quilos e vamos adicionar à sua cabeça 10 quilos de peso. E agora vamos pô-lo a circular, a caminhar e inclusive a levar uma batidela. É muito fácil de perceber que este coice, que este impacto, que este sinistro vai ter repercussões graves nestes pescoços tão frágeis. Portanto, quando nós dizemos que, em termos de segurança, não há uma idade mínima para se virar a criança para a frente, porque a partir do momento que viramos a criança a favor do sentido da marcha, estamos a correr riscos, isto corresponde à verdade. Sabemos é que, no mínimo, até aos 4 anos, não devemos virar a nossa criança para a frente. No mínimo. Portanto, há todas as vantagens em manter a criança contra o sentido da marcha até o mais tarde possível. Isto é unanimemente aceito por todos, fabricantes de cadeiras, comerciantes de cadeiras, todos, setor clínico, todos. Temos é que ser nós, de baixo para cima, a impor que cada vez mais se produzam boas soluções para que possamos trazer os nossos filhos contra o sentido da marcha de forma confortável, para além de segura, e ter uma oferta que responda a cada vez mais necessidades específicas. Muitas vezes, aproveitando esta conversa que me está a sair ao correr da pena, como eu costumo dizer, muitas vezes os pais dizem: mas o meu filho é muito mais alto do que a média para a idade dele, ou o meu filho é muito mais pesado do que o que é habitual ser com 1 ano de idade. Essas crianças é
tão ou mais importante que sejam protegidas e que circulem de facto contra o sentido da marcha, porque a sua maturidade osteoarticular não corresponde àquele a mais que eles têm. Eles continuam a ser crianças de 1 ano, com o peso de uma criança de 1 ano e meio, mas a fragilidade ou a imaturidade de uma criança de 1 ano. Portanto, o que precisamos é de ter sempre e cada vez mais soluções para as exceções, sabendo que todas as crianças merecem, devem e precisam de viajar contra o sentido da marcha para estarem efetivamente protegidas. As histórias são muitas, não vos vou trazer histórias de chorar de crianças que circulando a favor do sentido da marcha de forma precoce, viram as suas vidas e a das suas famílias alteradas, transformadas, e eu não queria dizer, mas sim também de certa forma destruídas por lesões graves e irreversíveis, morte, etc., por circularem precocemente a favor do sentido da marcha. Não é um preciosismo, porque se calhar a partir dos 2 anos, não é um preciosismo, é uma questão de segurança, e quem me conhece sabe que eu aqui sou defensora de que os pais tenham opção de escolha e de que os pais sejam soberanos a tomar as suas decisões relativamente àquilo que fazem com os seus filhos, mas no que diz respeito à segurança, ela deveria, na minha opinião, ser imposta, porque quando colocamos uma criança a favor da marcha, sabemos claramente que estamos a correr riscos e muito, muito elevados. Portanto, a melhor forma, como André Turgal diz, de proteger uma garrafa de cristal, sendo os nossos filhos essa garrafa de cristal, é não a deixar cair. Portanto, sabemos de facto, isto também é real, que sabemos muito pouco sobre a resistência das crianças, porque nenhum pai cede o seu filho de 6 meses para um crash test. Obviamente que sabemos ainda pouco sobre a resistência das crianças, mas daquilo que conseguimos saber, vamos então aplicar, não vamos escamotear os resultados que já são conhecidos. E, relativamente aos resultados que são conhecidos, sabemos que a partir de 1200 newtons de força no pescoço de uma criança podemos criar lesões graves ou irreversíveis. E, portanto, aquilo que se procura, ou que procuramos, ou que eu procuro, e que todos deveríamos almejar, era que nenhuma cadeira se fosse colocada à venda que não demonstrasse claramente ficar abaixo destes valores, porque acima destes valores podemos ter lesões graves ou irreversíveis. E, portanto, contra a marcha, e que nos garanta que o coice, que o impacto, que a força exercida no pescoço da criança fica abaixo de 1200 newtons de força. Eu vou-vos trazer aqui mais à frente um momento de conversa com o André, que é unanimemente conhecido como uma pessoa que mais sabe sobre segurança rodoviária infantil em Portugal, e vou-vos falar com ele só sobre um teste, que é o Plus Teste, que é o único que nos garante efetivamente isto, que é a cadeira para estar à venda com esse selo ficou nos testes abaixo dos 1200 newtons de força no pescoço da criança. Isto deveria ser o mínimo a que deveríamos almejar em termos de cadeiras a ser comercializadas, e não é esta a realidade. Portanto, vou-vos trazer depois só um vídeo sobre este tema. Entretanto, vamos então continuar a perceber o porquê do contra-marcha. Contra-marcha porque salva vidas. Tentei dar aqui uma volta, falar-vos na pedagogia, porque de facto contra a marcha também passa muito pela pedagogia, passa em primeiro lugar por nós pais percebermos que se essa é a forma correta, é essa que eu vou praticar, independentemente de qualquer sururu que me chega aos ouvidos de outros pais, dos avós, etc. Se eu sei que contra a marcha é a forma segura, não vou ceder
até à pressão da criança por força dos coleguinhas, etc. E o que eu vou é trabalhar no sentido, por exemplo, há muito ainda a fazer no transporte escolar, para que passe a ser obrigatório também ser feito em segurança. E eu sei que estou aqui a levantar estas questões, cada uma delas daria por si só um debate inteiro e enorme acerca do tema, mas contra a marcha tão simplesmente e tão linearmente quanto isto, porque salva vidas. E porque é que sabemos que salva vidas? Falar-vos aqui um bocadinho da contextualização histórica, para que percebamos porque é que nós estamos aqui, enquanto que outros países estão noutros pontos, e também se calhar um bocadinho explicar a origem ou a forma como nasceu o Plus Teste. Então, historicamente, nós no sul da Europa fomos desenvolvendo e consideramos que aquilo que era perigoso era a criança importunar o condutor e, portanto, desenvolvemos sistemas de retenção infantil, que ainda hoje se chamam sistemas de retenção infantil, para impedir as crianças de importunar o condutor. Se forem para um Pinterest procurar informação, vão encontrar coisas muito giras sobre sistemas de retenção infantil, alguns dos quais estamos hoje a aplicar aos animais de companhia, as trelas, etc., que foram utilizadas com as nossas crianças há uns anos atrás, estão hoje a ser transferidas, porque também é importante reter os animais, precisamente pela questão não só da segurança deles, mas também deles não importunarem o condutor, e portanto reparem como isto está tudo interligado, e foi assim que nasceram as cadeiras. Isto no sul da Europa, porque no norte da Europa as coisas aconteceram um pouco de forma diferente, no seguimento do desenvolvimento do cinto de segurança automóvel, e eu não vou tirar ao André o privilégio de falar sobre isso, que ele é brilhante a contar a história, adora e esmiuça isto tudo ao pormenor. Mas estava eu a dizer, no seguimento do aparecimento do cinto de segurança dos automóveis, chegou-se à conclusão que estava então criadas as condições para que os adultos viajassem em segurança e decidiram estas pessoas trabalhar no sentido de proteger então as crianças. E foram tentar perceber quem era o passageiro mais vulnerável. Gostava de fazer aqui um breve silêncio, porque gostaria de vos pôr a pensar sobre quem é o passageiro mais vulnerável. Já há bocadinho falei na aviação, falei um pouco por aí, e de facto o passageiro mais vulnerável é o astronauta. E se vocês perceberem como é que o astronauta regressa à Terra, percebem rapidamente porque é que é tão seguro viajar contra o sentido da marcha. De facto, o astronauta regressa e a Terra por amarizagem, para que haja a tal absorção da energia no momento do impacto, da mudança da pressão atmosférica, mas falo contra o sentido da marcha em posição semifetal, porque de facto se fizesse o mesmo movimento a favor da marcha, a absorção da energia não ia para os sítios certos e não resistiria. E estamos a falar de um adulto, mas de facto as forças são brutais e a única forma segura, voltamos ao mesmo, não há mais ou menos, a única forma segura de fazer aterrar um astronauta é contra o sentido da marcha. Então, tendo isto por base, começou-se a desenvolver e começou-se por virar um banco de automóvel, e percebeu-se que um banco de automóvel virado ao contrário não era adequado para um recém-nascido, em termos de forma, de estrutura, de concepção anatómica, não se adequava a um recém-nascido, e portanto começam a nascer as cadeiras contra o sentido da marcha, no norte da Europa, e onde durante muitos anos não existiam sequer outras possibilidades. Então, onde é que a coisa falha? Porque é que estamos sequer a ter esta conversa?
que às vezes isto é uma coisa que me assalta. Porque é que estamos sequer a ter esta conversa se sabemos, se no norte da Europa temos vários anos em que não há uma única morte em estrada, porque todas as crianças circulam contra a marcha e, portanto, nos sinistros saem sem lesões? Porque estamos a ter esta conversa? Estamos a ter esta conversa porque não se tornou obrigatório no sul da Europa. Portanto, há aqui uma fusão, há aqui um momento que é a integração na comunidade europeia, em que nós por cá tínhamos as cadeiras a favor da marcha e inclusivamente tínhamos muito baixos rácios de utilização sequer de sistemas de retenção e, portanto, teríamos que gradualmente começar por aí e devemos muito, eu digo sempre isto, não me canso de dizer isto, devemos muito em Portugal às nossas enfermeiras que nos serviços de puerpério verificam se as crianças estão a sair em sistemas de retenção adequados à sua idade, altura e peso. Portanto, e tentar converter este rácio, e estará aí muita gente desse lado que se lembra e que estará a dizer, mas no meu tempo andava só colo, andei numa alcofinha de pano, no automóvel. Andaram com certeza, mas hoje sabemos mais. Hoje temos um volume de tráfego automóvel que não tínhamos há 40 anos atrás, hoje sabemos mais, aprendemos com os outros e não mudar a não mudança é que a mim me causa estranheza, porque eu que sou mãe, eu que tenho uma filha que virei para a frente com 9 quilos de peso, isto fica gravado e assumido, porque era aquilo que me diziam ser o certo e que muita confusão visual me fez, mas de tudo o que eu me informei era a mensagem que era passada. Temos que mudar esta mensagem, isso não é verdade. O que é seguro é viajar contra a marcha até o mais tarde possível. Não há mais ou menos seguro. Não há uma cadeira com uma boa relação qualidade-preço. É contra a marcha? Ok. Podemos depois ir discutir outras questões de funcionalidade, de estética, de conforto, mas contra a marcha, por favor. Não há outra forma segura de transportar as nossas crianças e pelo menos até aos 4 anos. Todas as outras formas têm riscos. Estão dispostos a corrê-los. Vão assumi-los. Questionem-se muito bem sobre isto e desculpem este ralhete, mas isto tem que ser trazido a lume. Obviamente que o ideal era que não estivessem à venda sistemas de retenção que permitissem de qualquer forma colocar a criança a favor da marcha antes dos 4 anos. Isto não deveria existir, mas existindo, até ao momento em que não sabe, tal como eu, está tudo certo. A partir do momento que sabe, deve fazer o certo. Eu costumo dizer aqui, quando os pais chegam com crianças de 2 anos e meio, de 3 anos, que fizeram uma escolha não tão bem orientada e, portanto, a cadeira esgotou, porque o ideal é quando saímos do ovo fazermos uma escolha por uma cadeira que nos permita e que nos garanta que nos vai durar até aos 4 anos, porque essa é a forma de não cairmos na tentação de virar a criança para a frente precocemente. Então, quando os pais aqui me chegam com as crianças com 2 anos e meio, 3, para comprar uma cadeira virada para a frente, vulgarmente conhecida como uma cadeira do grupo 2, 3, eu não vendo. Eu, Joana, que tenho um espaço comercial com fins lucrativos, não vendo. E os pais ficam muito surpreendidos. Às vezes faltam 2 meses, às vezes faltam 3 meses para a criança fazer 4 anos e eu não vendo. E é preciso algum sangue frio para isto, por volta a dizer, o de barriga tem fins lucrativos, é suposto pagar o meu salário e as contas no final do mês, e eu não vendo, porque eu sei que estou a colocar aquela criança em perigo. E o que eu costumo dizer aos pais é, mesmo que não volte cá para fazer uma compra, pelo menos não compre hoje. Vá para casa e pense, porque é que há um espaço comercial que não vende antes dos 4 anos uma cadeira a favor do sentido da marcha? Há de haver uma razão. E a razão é muito simples. Não é seguro viajar a favor da marcha antes dos 4 anos. E depois dos 4 anos,
Quando viramos a criança para a frente, temos que estar conscientes de que a partir daí estamos a correr riscos. Não sabemos exatamente quais, mas estamos a correr riscos. E voltamos ao mesmo, não estamos a saber exatamente quais, porque há muito poucos dados sobre a resistência das crianças. Portanto, se a cadeira nos permitir circular até aos 5 ou até aos 6 anos contra o sentido da marcha, utilizem-na. Também já encontrei pais que está a fazer os 4 anos, ai, a cadeira dá. Sim, a cadeira ainda permite que continue a usar. E ela não se queixa, até gosta. Mas eu pensei que tinha que virar. Não, 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 não. Pode manter a criança a circular contra a marcha. Deve fazê-lo, só está a ganhar com isso. Sobre os mitos e sobre todas as coisas que vos estarão a assaltar neste momento do pensamento. Mas o enjoar, o vomitar, o não ver nada, as pernas, etc. Isso dá um vídeo inteirinho sozinho, só sobre os mitos. Mas efetivamente este é sobre segurança e não há mais ou menos seguro e não há outra forma segura de circular com os vossos filhos que não contra o sentido da marcha. E vou despender aqui 20 minutos, meia hora a dizer isto porque não é demais, porque inclusive considero que a mensagem tem que ser muito clara, muito coesa e cada vez mais unânime. Não vamos, pronto, que bom, que já conseguiu, parabéns, que conseguiu que circulasse até aos 2 anos e meio contra o sentido da marcha. Não. Tem que circular até aos 4 anos, pelo menos, contra o sentido da marcha para estar em segurança. Ok? Crianças com necessidades especiais, atonia, crianças com características específicas, pesos elevados, alturas acima da média, essas ainda têm que ser mais protegidas porque todas essas condições estão a impactar nas resistências e na forma como um choque a favor da marcha irá impactar nas suas vidas. Portanto, não é demais dizer, circular contra o sentido da marcha é a forma segura de viajar. Vamos trazer-vos com certeza este tema bastante mais vezes. O de Barriga é o único ponto em Portugal que só vende cadeiras com Plus Teste. Naturalmente, que sabendo o que sei de física, vou deixando aqui a porta aberta para alguma cadeira que, não tendo este selo, eu consiga aferir que é segura, porque me dá os elementos de segurança, e já falamos aqui noutros vídeos sobre o que é que são os elementos de segurança para eu saber que a cadeira é segura, mas hoje o tema era o sentido, e o sentido é contra o sentido da marcha. Seja qual for o sinistro, a forma segura de estar dentro da viatura é contra o sentido da marcha. Até já, com mais temas interessantes e novas conversas.